Olá, benditos e benditas, tudo bem contigo? Sabadão, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição. Que bom que você está aqui com a gente. Você já sabe, daqui a pouco nós vamos estudar a lição, mas antes de começar, roda a vinheta. Que bom que você veio aqui mais um sábado e eu já faço um apelo pra você. Tá vendo nossas redes sociais aqui embaixo? Curte, compartilha, manda pro teu amigo, manda o teu amigo vir com a gente pra estudar a lição, porque você já sabe, a nossa proposta é revolucionar a tua vida através da comunhão e nós estamos no 4º encontro da lição Conflito. Se você ainda não tem essa lição fisicamente, não tem problema, entra aí na sua loja de aplicativos, seja iOS ou seja Android, e baixa o aplicativo 7Me, o aplicativo que vai ter a estudo da lição sabatina, vai ter também o Feliz 7 Play, vai ter músicas e materiais para te ajudar na sua comunhão. Ou seja, o que não pode acontecer é você ficar sem ter a lição da escola sabatina. Você precisa estudar essa lição que está sendo extraordinária. Todos os sábados eu estou aqui reunido com uma galera de peso e hoje não é diferente. Eu estou com um povo aqui, um povo abençoado. Hoje eu trouxe um casal para estar aqui com a gente. Meu amigo Dr. Serley, estou chamando de doutor porque é o nosso queridíssimo advogado. Meu advogado Serley está aqui. Tudo bem, Serlão? Pastor Gabriel, olha, que prazer imenso assim, estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite, viu? Saudade de você. Aliás, Pastor Gabriel, contemporâneo do UNASP, desde aquela época onde já faz um tempinho, precisávamos estudar no corredor ali, porque a luz do quarto foi apagada pelo Prepa, né? Para o pessoal dormir. Então, assim, já vivemos muito e é mais uma vez assim, uma oportunidade imensa estar contigo nessa Exatamente. Fico feliz. Você fala isso, Sérgio, se a gente falar que isso tem mais de 10 anos, o pessoal vai começar a achar que a gente tá velho. Mas ninguém vai acreditar, não. Estamos bem, né, pastor? Não, a chip tá nova. Aí, a chip. E o Sérgio está acompanhado da nossa queridíssima, a esposa dele, doutora Leila, que também é advogada. Eu chamo de Leila, mas é o meu casal de advogados, né? Vocês sabem que se alguma coisa acontecer na internet, eu vou correr para vocês, né? Pode estar garantida aqui a proteção. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, pastor, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falar de um tema tão legal aqui da nossa lição. E eu tenho certeza que vai ser uma tarde bem gostosa. Que maravilha. Obrigado a vocês por terem topado o convite. E vocês não estão sozinhos. Eu estou com ele que já está voltando aqui. Já esteve conosco algumas vezes. Ele que está no nosso outro podcast com a gente, com o Pega a Visão, que é um podcast extraordinário. Para você que está aqui, fica ligado. Está nas nossas redes também. O nosso queridíssimo Júnior, diretor da Rádio Novo Tempo Campinas. Tudo bem, Júnior? Tudo certo. Eu fiquei com um pouco de receio, pastor Gabriel, porque quando o cliente traz o advogado, que o assunto vai ser pesado, né? Vai ser polêmico, entendeu? Eu não tô com o meu aqui, a não ser que eu vou ter que contratar aqui, né? Não. Você contratou, não sei se ele aceita o segundo cliente, Se ele né? aceita o segundo. Não sei, né? Não sei se o contrato é de exclusividade, tomara que não. Mas a regra diz que quando tem um pastor no meio, tudo fica muito mais leve, mais tranquilo. Entendi. Entendeu? Tomara, Então pode ficar tomara. tranquilo que o Aqui a assunto gente é bom. resolve com Santa Ceia, né? Pronto. Então, muito bom estar aqui novamente, gente, com pessoas queridíssimas aqui, tanto pelos nossos internautas aí que nos acompanham pelo canal no YouTube, quanto também pela rádio, né? Então, Deus abençoe a cada um e o papo vai ser muito bom, né? Mas, reforço, né? Tomara que não seja tão polêmico o advogado aqui presente. Não, 2, né? Meu Deus do céu. Senhor, entrego minha vida nas tuas mãos. O Júnior falou de algo interessante. Manda uma saudação também pra galera da rádio que tá nos ouvindo, porque esse podcast sai também na Rádio Novo Tempo 3 da Campinas, tarde. todos os sábados às 3 da tarde, né? Então, um salve aí pra vocês, queridos amigos da rádio. Aí um abraço pra vocês também, né? Hoje em dia é tudo automatizado, né? Tudo. Eu não sei se alguém já trabalhou em rádio, está nos acompanhando. O Pega a Lição, ele tá automático no rádio, né? Antigamente não. Antigamente tinha que ter uns 30 funcionários lá para deixar tudo certinho. Agora não, é tudo automatizado. Agora né? tudo automatizado já sai lá, tá Já na hora, sai, né? A galera que já é tá isso, ouvindo a gente lá, Ei, né? pô, coisa boa. Mas, meninos, me conta um pouquinho da história de vocês. O Serley era meu contemporâneo no NASP, nós estávamos em São Paulo. E pelo que me conta, pelo que eu acho, a Leila é mineira. Sim. E como é que surgiu essa história de São Paulo para Minas? E aí? Como é que foi isso aí? Conta rapidinho pra gente E aí. aí, dama, por favor. Na verdade, foi uma história cheia de improbabilidades, né? Era muito difícil a gente se encontrar, mas quando é a vontade de Deus, as coisas acontecem. Que legal. Então, na verdade, a gente tem um amigo em comum. Sim. E esse amigo estudava no NASP e morava com o Serley numa das repúblicas próximas ao NASP. Certo. Só que esse amigo, ele era originalmente da minha igreja lá em Contagem, Minas Gerais, região Contagem. Olha aí. metropolitana não era de tão pertinho, BH, é bem Quem nasce longe. em Bem Contagem é o longe. quê? Oi? Quem nasce em Contagem é o quê? Assim, eu não nasci, né? Mas se eu não me engano é Contagense, porque eu nasci em BH. Contagense. Mas eu acho que é Contagense.
Ou contagiante, né? Gostei, né? Gostei. Boa. E aí o Célio tinha um ministério de louvor, nisso ele foi fazer uma programação lá na minha igreja em Contagem, nas vésperas do casamento desse amigo nosso em comum, que foi Sim. lá também. Aí a gente se conheceu, trocamos contato. E o mais engraçado é Olha que a aí, gente lá vem. começou a conversar num programa jovem. Olha Que nós só. fizemos ali um JA, mais tarde nós fizemos uma serenata para os jovens afastados da igreja. E aí esse guri super envolvido, né, nas Super atividades, animado super e tal, animado. né? Nesse contexto a gente começou a conversar e aí continuamos conversando até hoje, Estamos né? conversando até hoje. O resto é história, O né? resto é história. Trouxe ela para o Ministério de Louvor, hoje é uma grande cantora. É aí, trabalha verdade, conosco. a galera da PAC já sabe, vocês estão sempre cantando com a gente, né? E envolvidos com jovens, pelo jeito, até hoje também, Sim. né, amor? Sim. Então é isso aí. Que benção, que legal, gente. Significa, então, pra você que tá em casa, que é solteiro, que teu milagre pode estar por aí e vai acontecer. Talvez calma. no culto jovem. Talvez no culto jovem, é isso mesmo, é frequente os cultos jovens, aí fica a dica pra você. Mas galera, o pessoal de casa veio aqui pra estudar a lição e nós vamos começar já o estudo da nossa lição. E antes de iniciar, queria pedir ao Dr. Serley para fazer a oração de abertura. Vamos orar então. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, Deus amado, nós estamos felizes, Pai, porque hoje nós temos a liberdade de estudar a Sua palavra, Pai. E nós estamos fazendo isso agora, que o Senhor possa nos iluminar também o nosso ouvinte que está em casa, que o Senhor possa estar conosco, abrindo nossas mentes, Pai. Que possamos absorver o que nós vamos estudar e que possamos praticar, colocar em prática no nosso dia. Tudo com o objetivo para a salvação, que outras pessoas possam também conhecer esse Deus maravilhoso, esse sistema legal que salva, que é único, e assim povoar o céu, Pai. Amém. Esteja conosco, mais uma vez lhe peço, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Amém. Obrigado, Serley. Muito bem, pessoal, a lição de hoje, lição 4, a base do trono. A lição vem numa sequência muito bacana, né? Veio narrando ali o grande conflito, início na terra, depois a história no céu. A terceira lição falou sobre escolhas e hoje a gente vai falar um pouco sobre a base do reino. No final das contas, tem uma tirinha aí bem interessante. E eu acho que essa tirinha tem muito a ver com vocês dois e com a área de vocês aí, né? Temos uma balança aí, essa balança tá, de um lado ela pendendo pro amor, depois pendendo pra justiça, e de repente parece umas mãos vindas do alto ali, né? Um cunho, acho que mais de Deus, e é amor e justiça de maneira equilibradas. Qual o sentimento, que sensação essa tirinha causa a vocês? E aí? Pastor, vamos lá. De fato, aqui fala dois sistemas de decisão, ou dois sistemas de governos, né? Ou formas de reinar. Nós temos de um lado o humano, né? Sim. E nós temos ali mais no cantinho o sistema perfeito, que é o sistema divino, o sistema de Cristo ali, né? Da divindade, né? Agora, o interessante é que no sistema humano, né? Nunca há equilíbrio. Olha que interessante, né? De um lado, nós temos a justiça prevalecendo, mas o amor lá embaixo da balança. E ao centro, nós temos o contrário, né? A justiça um pouco mais abaixo, mas o amor ali prevalecendo, né? Então, veja, na minha visão aqui, todos nós, na hora de governar, na hora de tomar as decisões, no sistema humano, nós não conseguimos aplicar o verdadeiro equilíbrio sem Cristo Jesus, sem o sistema legal de Cristo vigendo, né, em nossas vidas. Porque o humano sempre vai aplicar uma cosmovisão humana e sempre essa cosmovisão estará enviesada. Conforme a sua cultura, conforme a sua criação, você vai aplicar naquela decisão sempre decisões, às vezes, mais pautadas para o lado da justiça, às vezes para o lado da benevolência, às vezes para o lado do amor, mas quem fornece o verdadeiro equilíbrio é Jesus Cristo, conforme mostra a lição, e nós vamos entender por que ele consolida esses dois atributos nele mesmo. Bacana, muito boa colocação. Então, a gente tem a visão humana e, no caso, a gente encontra no finalzinho a visão divina, o equilíbrio. Perfeito. Só que esse sistema de Deus, esse sistema de governo, é o perfeito equilíbrio, como o Sérgio falou, entre a justiça e o amor. Só que às vezes a gente pensa assim, então ele é 50% justiça e ele é 50% amor. Só que ele não é. Assim como a natureza de Cristo, que é 100% homem, 100% Deus, ele é 100% amor, ao mesmo tempo que ele é 100% justiça.
Porque o direito de Deus, né, eu vou chamar de direito de Deus, Sim. o governo, o sistema, a ordem, ele é diferente da nossa. Na nossa lógica, às vezes a gente tem que ponderar, né, direitos. Uma hora você prevalece ali, talvez a vida, e depois a dignidade. E Deus não é assim. Porque o nosso direito é falho, mas o dele não é. Ele consegue coexistir, ele não troca de roupa. Ah, não, agora eu estou sendo Deus amoroso. Sim. Ah, não, agora eu preciso aplicar a justiça. Então eu vou trocar de roupa e colocar a roupa da justiça. Pelo contrário, quando ele é justo, quando ele aplica a justiça, ele está sendo Deus amoroso. O amor dele também transborda na justiça dele. É que a gente, na nossa mente finita, não consegue compreender essa dinâmica de Deus. Mas os parâmetros dele são diferentes. Cara, muito legal isso que você colocou, porque não dá pra dividir Deus, né? Não Deus dá. é 100% amor, mas ele é 100% justiça também. E a gente vai ver que isso lá na frente, isso reflete muitas coisas pro povo, né? Mas, Juninho, qual a sua impressão? Eu separei um texto aqui para começar, que é 1 João 4,8, muito conhecido. Eu estou abrindo aqui a Bíblia para incentivar você que está acompanhando a gente a abrir também, mas muitos já conhecem. Eu vou te mostrar que eu tinha anotado ele aqui, ó, Ah, na tirinha. você tinha anotado, né? Aqui nos diz o seguinte: quem não ama, ou aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Significa que Deus ele não tem amor, ele é a própria expressão do amor. Sem Deus a gente pode ter admiração, a gente pode ter desejo, a gente pode ter qualquer outro sentimento, mas o amor não é um sentimento, o amor é um ser. Eu gosto muito da ordem que foi colocada aqui na tirinha, não sei se foi intencional ou não, mas nós, seres humanos, especialmente a gente que tem muita influência greco-romana, a gente lê da esquerda para a direita. Sim. E eu olho aqui que primeiro na balança, a primeira palavra que a gente enxerga é o quê? É o amor. Na nossa leitura, nós enxergamos o amor e, em segundo, a justiça. Mas apenas para a gente melhorar aqui o nosso entendimento. Primeiro, nós precisamos conhecer o amor que é Cristo. E como consequência desse conhecimento, nós entendemos o que é a justiça. Só que nós, seres humanos, comparamos a justiça de Deus com a justiça divina. Aí que está o problema. Porque a Sim. justiça divina, ela exige um pagamento equiparado. Então, por exemplo, eu roubei aqui, digamos que eu peguei aqui a água do pastor Gabriel, então eu preciso restituir essa água. Quero duas Eu agora. quer duas agora, né? Mas a justiça humana exige uma equiparação. Só que não tem como eu pagar o que me é cobrado, porque Sim. a Bíblia já me ensina que o salário do pecado é a morte. Então, o que vem na minha vida? De que forma eu, Júnior Freitas, eu posso novamente ser reintegrado ao reino de Deus, ou seja, ao reino de amor, através da justificação, ou seja, a justiça de Cristo, ela me é emprestada, e através dessa justiça eu tenho acesso a esse amor maravilhoso que é Cristo. Então, olha que interessante que essa balança, ela nos é colocada aqui nessa tirinha, de que eu conheço o amor que é Jesus e através de Cristo eu também sou justificado, ou seja, a justiça, o direito de Cristo, eu acabo também tendo direito a essa justiça porque eu entreguei a minha vida a Ele. Plus, né? Cara, é fantástico isso. Então, a tirinha aqui, ela traz exatamente isso, como o próprio nosso advogado falou, né? O nosso doutor aqui. Eu estou falando, mas ao mesmo tempo nervoso, né? Que a gente fala direito, equiparação, eu estou olhando para ele para ver se eu olhar a prova ou não. Mas a gente vê exatamente isso. O amor humano não é um amor divino, a justiça humana é uma justiça muito falha, mas aqui nós temos o equilíbrio perfeito. O amor que é Cristo e a justiça que é Cristo também. É impressionante isso, né? Cara, Júnior. Se só com a tirinha vocês já falaram tudo isso, a gente já pode terminar a lição. Não, isso quer ver algo interessante aqui, pastor querido? Olha só. Todos os dias nós, enquanto jovens, nós temos decisões a tomar. Sim. Nós temos dois padrões aqui muito bem definidos. O padrão humano e o padrão de Cristo. Sim. Agora, aqui está a sacada. Nós temos escolhas a fazer. Se nós escolhermos o padrão humano, a tirinha nos diz que as decisões serão sempre desequilibradas. Com certeza. Agora, se por outro lado, nós que somos inteligentes, né, somos cristãos, somos estudantes da palavra, se nós escolhermos pela decisão correta, que é o padrão legal divino, que é o padrão imutável, que é o padrão que redime, enfim, diversos atributos que a gente vai estudar aqui ainda, se nós escolhermos esse padrão, o equilíbrio perfeito
será atribuído, será feito em nossas vidas. Isso é maravilhoso. Tudo Isso é- numa tirinha. Isso é tudo numa tirinha Tudo só, numa hein? tirinha só, Olha, nem exatamente. começamos a lição ainda. E olha como é que tá pegando fogo hoje aqui. Mas, galera, imagina o seguinte. A gente viu que a lição puxou aqui de um prédio. Eu vou tentar dizer o nome, não sei se vai estar na pronúncia correta. O Burj Khalifa. Né, assim que está se escrevendo em português aqui. E ele é um prédio extraordinário. Vocês viram aí que ele tem seus 800 e tantos metros aí de altura. E eu fiquei... Ah lá, 828 metros de altura. E Eu só fiquei... não fui lá porque eu tenho medo de altura. Não, você imagina, cara, um prédio com 828 metros de altura deve ser algo absurdo. Quantos andares tem esse prédio? Né, a gente está falando de um sistema de elevadores absurdo, a gente está falando de uma obra realmente extraordinária. Agora imagina a base, o alicerce para manter esse lugar de pé. Porque um prédio desse tem que se sujeitar a tremores de terra, pode se sujeitar a ventos fortes, a tempestades, a um monte de coisa. Então, realmente uma obra de uma magnitude gigantesca dentro da engenharia. Né? E a lição fala sobre isso para nos mostrar o seguinte: com a base certa, construções extraordinárias podem surgir, podem se sustentar. Agora, imagina a base que Deus tem que ter para todo um universo e todo o seu governo dentro da perfeição. Existe alguma base do reino de Deus que a gente poderia ilustrar agora para quem está nos ouvindo aqui? O que vocês acham? Porque a gente falou de justiça, a gente falou de amor, a gente falou de equilíbrio, a gente falou que Deus tem um governo equilibrado. E qual é a base desse governo equilibrado de Deus? Eu vejo assim, meu pastor. O Califa, né, esse prédio de Dubai, ele é provado todos os dias, né, com ventos. Imagina a velocidade dos ventos que ele tem que enfrentar. E uma Sim. estrutura que é capaz de ser flexível também, né? Mas essa Sim. flexibilidade, ela é fundamentado na solidificação do fundamento. Do fundamento. Porque se não fosse isso, O fato é que ele é provado. com certeza. Todos os dias, aqueles engenheiros que fizeram aquela estrutura ali, que projetaram, eles são colocados à prova. E o interessante é que o universo também tem uma superfundação, uma superfundação que ela foi colocada à prova um dia por Satanás. Ele falou, olha, esse sistema, essa base legal, ela não é boa. Ela não é interessante, ela não funciona. Se vocês seguirem a minha base, a minha fundamentação, vocês vão... E ele foi tão bom na conversa que ele levou uma boa parte nessa história. E hoje nós enfrentamos o mesmíssimo dilema. Acontece que, igual o Califa lá, que enfrenta, Cristo provou que é sólida a sua lei quando ele morreu na cruz por todos nós. Acho que esse é o maior ensinamento, esse é o maior, esse é o padrão de lei. Isso aí você pode saber, meu amigo. O padrão legal de Cristo, ele já foi provado, ele não vai ser provado, ele já foi provado. Quando Cristo ele morreu na cruz, ele provou que o amor venceu. Isso é fantástico, porque a gente começa a olhar, né, Sérgio, você está falando, eu estava pensando, amor e justiça são declarados na mesma cena. O amor que traz Cristo para a cruz, ali por nos amar e por enfrentar, é o mesmo que diz que a lei é imutável e é justa. Então ele encara a cruz para não modificar uma lei que é a base de seu reino. Isso é maravilhoso. E é muito interessante, porque quando a gente começa a estudar, a base desse governo, ele se relaciona com o próprio Criador. E ele tem as mesmas características dele. Então, se Deus é eterno, o seu alicerce de governo também é eterno. É duradouro, é imutável, Sim. é bom, é agradável, é perfeito. Então, quando a gente entende isso, a gente, diferente de Satanás, a gente não questiona a base do governo de Deus. E eu acho muito interessante esse comentário seu também, pastor, porque a gente tende a achar que amor é uma coisa boa, justiça é uma coisa pesada. Mas se a gente for parar para pensar efetivamente, o amor se fez carne e morreu por nós justamente para manter a sua justiça. Sim. Porque se a gente fala que não existe justiça, que a lei não vale mais nada, a gente vira para o amor lá na cruz e fala, não teve necessidade nenhuma. Não teria. Por que você veio? Para que você veio? E é justamente porque a lei dele é boa, perfeita, agradável, e é imutável, e é eterna, e é duradoura, que se fez necessário o sacrifício de justiça. Então, o sacrifício ele é de amor, mas ele é um sacrifício de justiça. Deus não nos dá a vida eterna porque ele é Deus, ele inventou uma vida eterna, toma aqui, eu te dou. Não, eu te dou a vida eterna porque eu paguei o preço para você ter essa vida eterna. Exatamente. E um detalhe interessante que a gente precisa colocar aqui na mesa é que nós temos a tendência de comparar essa justiça divina com a justiça humana. Por exemplo,
passou uma notícia agora, o que já se repetiu ao longo dos anos, de um senhor nos Estados Unidos que ele tinha sido acusado injustamente Sim. de ter, eu não me lembro se era um assassinato ou era outra coisa, mas na verdade ele não estava nesse local do crime, mas foi acusado e condenado da mesma forma. Anos depois descobriram que na verdade ele era inocente. Então, a justiça humana, ela é muito falha. Sim. E é essa base que a gente tem na nossa cabeça. É por isso que quando a gente até chega a fazer muitas vezes a comparação. Jesus é amor no Novo Testamento, Deus Pai é justiça no Antigo Testamento. Porque a gente vai relacionar a justiça com o quê? Com violência. A gente vai relacionar a justiça com o quê? Leis. Com leis que servem não para salvar, mas para punir, Condenar. para condenar. É isso que a gente tem no coração. Só que a justiça divina, ela não é a justiça humana, é totalmente diferente. Essa justiça, ela vem para nos salvar, para evitar que a gente venha colocar tropeços na nossa vida, que venha estragar a nossa história, a nossa jornada, a nossa família. Essa justiça, ela não vem para, digamos assim, vamos colocar uma palavra, crucificar as pessoas. Ela vem para salvar. Só que, para a gente, de fato, conhecer essa justiça, a gente tem que conhecer Cristo. E aqui mora a grande questão. A gente quer o amor que provém de Cristo, a gente quer a justiça que a Bíblia ensina, mas a gente não quer conhecer quem de fato é essa justiça e quem de fato é esse amor. A gente muitas vezes não dedica tempo para conhecer a Jesus. A gente não dedica tempo para conhecer quem Ele é, o que Ele oferece. E aí vem, muitas vezes, pela nossa falta de busca pelo conhecimento divino, a deturpação na nossa mente sobre o que de fato Cristo nos oferece. E aí a gente fica confuso no conflito entre o bem e o mal. A gente confunde o que é divino com o que é mundano, Sim. Júnior, por não conhecer. E aí a Bíblia já nos ensina, né, que o povo perece por falta de quê? te conheço. Conhecimento. De conhecimento. Eu gosto de comparar, né, os padrões legais. Como a gente estuda lei, isso acaba sendo natural, né? E é engraçado que no sistema legal vigente do ser humano, em especial aqui da nossa Constituição, do nosso Brasil, né, quando uma lei ela incomoda, né, os legisladores, o que nós fazemos? O que eles fazem? Eles modificam a lei. É fácil. Uhum. Se a lei é muito complicada, se a sociedade não captou a lei, ou se ela não aderiu num grupo assim que é estratégico para o governo, vamos lá e modifica a lei. O padrão legal humano, isso funciona. Agora, no padrão legal de Cristo, isso não ocorre assim. A lei vale, inclusive, Para ele mesmo. para aquele que criou. Isso é fantástico, cara. Isso aí não tem igual em lugar nenhum. Isso é maravilhoso mesmo. Como ver que Deus se encaixou na lei e não a quebrou. Ele poderia ter quebrado. Né? Se a lei pudesse ser apagada por qualquer motivo, seria ali, no começo da história. Mas ele se sujeita à cruz. Né? E assim, a gente percebe uma coisa, vocês estavam falando, eu estava pensando aqui justamente no caráter divino, porque o caráter divino, ele demonstra um amor, uma bondade, uma benevolência. Eu falei em outra reunião aqui, em outra gravação aqui, cara, se um ser humano tivesse sentado no lugar de Deus, quando Adão e Eva pecaram, Adão e Eva seriam consumidos na mesma hora, se criaria outros dois seres humanos e falaria para eles, obedeçam agora. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu, tá aqui, tá enterrado aqui. Se vocês não obedecerem, eu enterro mais dois e vou criando até alguém me obedeça. Mas não, Deus, ele demonstra o seu amor e ele estava cumprindo a lei de amor. Exatamente. Ele não mata. Apesar de se tratar de não sair caro, ele não mata. E pastor, me perdoe interromper, Claro, né? imagina. Bate-papo aqui, mas quando a gente está na frente de um juiz, aqui os nossos advogados, o que a gente pensa sobre o juiz? Ele precisa ser alguém irrepreensível. Sim. Esse juiz, ele imparcial. precisa imparcial. Ele precisa ser o exemplo, Sim, porque naquele momento ele é quem está executando a lei. exatamente. E Cristo tem que ser essa pessoa. Ele Sim. não pode ter mácula, não pode ter mancha, porque o Deus que criou a lei e executa essa lei, ele precisa ser o exemplo que está relacionado com a lei. Então, quando a gente pensa que Deus é o exemplo, o criador da própria lei, ele é o exemplo a ser seguido, a gente pode pensar que de fato ele é justo. Porque ele não quebrou a sua própria lei. Porque às vezes sabe aquela frase, ó, como é? Não me deixe errar aqui. Faça o que eu falo, mas não faça O que eu faço. tá. Tem muita gente que é assim, hein? Tem muita gente, olha, não segue o meu exemplo, segue só o que eu falo. Deus não. Ele não só diz, olha, segue o que eu estou te dizendo, o que eu estou falando na minha palavra, mas segue o meu exemplo também. Porque você vai ver coerência nos dois. Sim. Quando Deus resolve tomar essa decisão de cumprir a própria lei, eu aprendo duas coisas assim, muito fortes para mim.
A primeira é que é uma confirmação de que essa lei ela é de fato perfeita. Ele não tinha motivo para descumprir a própria lei, porque ele a criou perfeita. Então, ela tinha que ser cumprida. E a segunda questão é o seguinte, que me leva a não questionar. Eu posso não entender toda a lei de Deus, tudo que ele me pede, tudo que ele faz, todas as decisões que ele toma. Mas eu parto de um pressuposto, de uma premissa que é imutável, de que ele é perfeito e que eu não devo questionar as suas condutas. Então, assim, o próprio Deus resolveu se submeter à sua própria lei quando ela lhe trazia malefícios, entre aspas. Uma lei que o sacrificaria no futuro. Sim. Então, como posso eu questionar essa lei hoje, que no final das contas é para me beneficiar? Sim, isso é muito bom, esse pensamento, porque a lei nos beneficia trazendo a salvação, né? A gente, de que maneira? Eu não obedeço para ser salvo, mas uma vez que fui salvo e quero me aproximar de Deus, a obediência é um traço que tem que existir no meu caráter. Deus já me salvou. Essa salvação veio de graça, como nós cremos. Mas uma vez que eu recebi de graça, no meu relacionamento com Deus, só tem uma forma dele moldar meu caráter. E é ele me aconselhando e eu obedecendo. Meu coração é pecaminoso, vai me levar para a perdição. Então eu tenho que deixar o meu coração se submeter a Deus. E como que Deus vai me submeter? Através de conselhos, pedidos, advertências, através da lei. Então tem várias formas de Deus ir nos guiando. E aqui tem algo muito, muito curioso com relação a isso. Quando a gente fala de Deus ser justiça, no século XXI tem uma compreensão muito distorcida da justiça divina. De que maneira? A graça, de fato, existe e nos salva, mas no século XXI é como se a gente estivesse trabalhando com uma super graça. O que é isso? É aquela graça que realmente te salva, você sendo pecador, mas não exige de você compromisso, não exige de você mudança, não exige de você transformação, não exige de você relacionamento, não exige de você obediência. Então a gente tem uma geração de cristãos superficiais que só se reúne para se encontrar com Deus num dia da semana e nos outros 6 dias da semana vive de maneira desleixada, alguns de maneira depravada, alguns de maneira distorcida e não se relacionam com Deus, mas acham que são salvos. E não são. Não são. Porque não é o fato de você saber aonde que Deus está num dia da semana que leva você a um relacionamento com Ele. Já que Deus é justiça, Ele não pode te dar a salvação se você ainda não está se relacionando com Ele. Salvação é para quem aceita e vive com Ele. Você não faz nada para ser salvo, mas você depende de um relacionamento com o seu Salvador. Exatamente. Coisa Esse- maravilhosa. eu queria apenas acrescentar. Eu estava em Jacareí há pouco tempo e eu lembro que tinha um prédio sendo construído e era um prédio muito bonito. Eu lembro que eu, mesmo sem grana, né, disse, não, deixa eu entrar aqui no decorado, né? Deixa eu sonhar, deixa eu sonhar. Para sonhar não precisa financiar, né? Deixa eu entrar aqui. E aí o que acontece? Nesse determinado prédio, depois de um tempo, a Defesa Civil foi fazer um teste, viu que o prédio ele estava torto. A sua fundação não estava ali. E eu não sabia, né? Isso aqui para mim é novidade na engenharia, que eles não precisam derrubar o prédio para consertar alguma coisa que não ficou ali reta, né? Não ficou certinha. Novidade para mim também. Também. Eu não sabia disso, mas tem aí um equipamento que eles conseguem ajustar o prédio para que ele novamente fique com a sua estrutura muito bem fundamentada. Legal. Mas para isso tem que fazer alguns trabalhos, para isso às vezes tem que mexer um pouco naquela estrutura. O que eu quero dizer com isso? O reino de Deus ele é formado, uma das características é o quê? É a retidão, eu preciso ser reto, eu preciso ter um exemplo, e o meu exemplo é Cristo. Mas vamos falar sério aqui, você que está acompanhando. Quando você descobre, por exemplo, você está acostumado a tua vida toda a frequentar aquela balada, a ter aquele tipo de conversa, a utilizar o teu corpo de uma maneira que não é o ideal, aí de repente você pega a Bíblia, você conhece a Deus, conhece a igreja, e de repente você percebe que você tem que mudar tudo. Tudo, cara. Não é só um pouco, não, é tudo. É difícil. E aí você olha para si mesmo, para o espelho e diz assim, cara, eu não tenho como fazer isso. E é por isso que Jesus ele olha para você e diz assim, você não vai conseguir sozinho, é por isso que você vai olhar para mim. É eu que vou te dar forças para fazer aquilo que as tuas mãos não conseguem. Só que aí vem a questão, aí vem o ponto. A gente está entrando muitas vezes na igreja, esperando que essa igreja venha se adaptar à nossa rotina, à nossa vida, aos nossos gostos, aos nossos hábitos, porque a gente não está disposto a mudar segundo o que a Bíblia nos ensina que é necessário. É muito difícil.
Então eu prefiro frequentar lugares em que eu venha sentir aquela emoção uma vez por semana, em que eu venha cantar aquela música bonita que mexe com o meu coração, com a minha mente, sair dali praticamente anestesiado e continuar a minha vida do jeito que eu estou, porque no fundo, pastor, só o que Deus quer é o coração. É só isso. Apesar de eu não entregá-lo. Parece Não, que eu não dei. entrego. Não, É. ele só quer o coração. E o que a Bíblia diz? Que o verdadeiro cristão ele precisa dar o quê? Frutos. Sim. E fruto não é aquilo que a gente esconde, fruto é aquilo que a gente mostra. O fruto não está escondido lá dentro do tronco da árvore. O fruto é aquilo que é exposto, é aquilo que a árvore mostra. E muitas vezes nós não estamos dando frutos porque nós não entregamos a nossa vida para aquele que de fato pode fazer a mudança que é necessário na nossa vida. E se o meu fundamento permanece no mundo, eu nunca vou mudar. O que acontece com um prédio abandonado, gente? E vai deteriorando. Vai deteriorando, e aí muitas pessoas estão assim se deteriorando, mas quando eu entrego o fundamento da minha vida a Cristo, esse fundamento é solidificado, esse prédio fica bonito, recebe novos moradores, recebe visitantes, recebe críticas, claro que recebe, mas é um prédio que tem função, e muitas pessoas que estão hoje nos acompanhando vivem uma vida tão vazia que parece que a vida não tem função, não tem missão, não tem motivo, e talvez não, vamos colocar aqui a palavra certa, é certeza, que muitas pessoas que se sentem assim, sem propósito, é porque ainda não encontraram aquele que pode dar um propósito, que é Cristo. Então, é um pensamento que a gente precisa aí refletir um Eu pouquinho acho mais. que ele tinha que dar continuidade na ideia da teologia. Ele leva jeito. Também acho. Ele leva jeito. Ó, voltou, Quem está sabe um dia. Já anotado. vamos botar aqui já. Data pronta. Quem sabe? Dá para eliminar umas 4 matérias aí? Olha aí, com certeza. Mas, meninos, eu queria ler com vocês um texto, e queria ler com quem está em casa também. Eu li o texto de Atos, vai de encontro ao que a gente está falando. Atos, capítulo 17, versículo 28. 17, 28. A gente estava falando da retidão de Cristo, de Deus, e da retidão que isso, como ela flui na vida dos que seguem a Jesus. Mas olha só, Atos 17, 28 vai te dizer assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Então, a pergunta é a seguinte: aquele que aceitou a Cristo, ele tem que viver em Cristo. Se Cristo não está nele, ele é um cristão? E aí? Eu acho que não. Eu acho que a grande sacada desse verso assim, é reconhecer dois papéis bem distintos. A primeira, a gente tem um Criador, que é um que é digno de adoração. E do outro lado, a gente tem a criatura, que somos nós. E aí a gente precisa reconhecer a nossa dependência de Deus e que tudo que nós possamos ser, vai ser por meio dele, através dele, por ele. Então, se a gente perde isso de foco, de quem nós somos nesse contexto, nesse cenário, Sim. a gente também perde a oportunidade de ser realmente o verdadeiro cristão. Porque a gente só é verdadeiramente cristão se Cristo habita em mim, e eu só vou permitir isso se eu me colocar na posição de dependente. E aí eu acho que é mais ou menos por aí que a gente deve trabalhar. Acho que a saída é até simples, né? Existem dois seres, cada um com uma proposta de padrão, lutando pela sua adoração. Sim. Então vamos lá, se você está adorando a Jesus Cristo, você pode ser chamado de cristão. Agora, se você não está adorando a Jesus Cristo, por eliminação, você está adorando o outro lado. Não tem como ficar... Só tem dois lados, não tem mas mais o que tem isso. uma observação, porque Deus é um Deus de exclusividade. Uhum. Exatamente. Se você está adorando a Cristo, mas também adora outro Senhor, ele não quer a sua adoração. Não, eu costumo Ele não dizer aceita a sua adoração. Exatamente, eu costumo dizer que se Deus não está em primeiro lugar, não está em Ele não lugar está em nenhum. lugar nenhum. Não está em lugar nenhum, Exato. não dá. E é por isso que a lição ela é muito clara em dizer que Satanás, sabendo disso, que o muro já é dele, Sim. então ele fica lançando uma série de ocupações diárias, né, para que você fique iludido, desvirtuando assim o seu tempo, né? Porque quando sua mente está voltada, né, para um vazio ou algo que não está direcionado diretamente, intencionalmente para Jesus Cristo, para a adoração divina, você já é dele. Né? Exatamente. Então, isso é um assunto muito sério. Assim, para nós somos jovens, né? Diariamente, essa luta está sendo travada e você está no centro. O que você está fazendo? Né? Qual é a escolha que você fez? Qual o padrão que você escolheu para o dia de hoje, para agora, para este momento? Sim. Muito bem colocado, Célia. Eu estava pensando aqui no seguinte, você estava falando, surgiu na minha mente um termo que está sendo usado pelas igrejas hoje, que é, eu sou um cristão não praticante. E para mim isso é um absurdo muito grande, porque
ou você é cristão ou você não pratica. Não tem como você ser um cristão não Exato. praticante. Porque ou você está interiorizando os ensinamentos de Cristo e está reproduzindo eles pelo seu relacionamento com ele, ou você está vivendo de uma maneira desleixada, o que significa que você não é cristão. Não, cristão. Então tem muita gente que está por aí fazendo as coisas do mundo, vivendo nas baladas do mundo, bebendo as bebidas do mundo, curtindo os prazeres do mundo, se vestindo como gente do mundo, vivendo como se fosse um mundano e no final de semana se chama de cristão. Não é cristão. Porque cristão se submeteu a Cristo num relacionamento de tal maneira que o adora através de suas roupas, pensamentos, falas, atitudes, decisões. Tudo demonstra a adoração. E quando a gente fala até de roupa, tem até. Esses dias eu estava assistindo uma palestra muito boa. Porque roupa é uma pedra de toque na igreja com relação a. Minha roupa não diz quem eu sou. Não. Não me define, mas define o que os outros pensam sobre você. Exato. Então, se você é filho de Cristo, você tem que se vestir para demonstrar aos outros, para os outros olharem para você e pensar assim: nossa, aquela ali é filho de Deus, olha como é Os frutos, diferente. né? É os frutos. É duro, mas você é responsável, inclusive, pela salvação dele. Exatamente. É muito duro. Cristianismo não traz. Eu sempre falo isso: cristianismo traz uma responsabilidade. Tem gente que acha que a graça te deixou isento da responsabilidade com Deus. Não tem isso. Se tornou cristão, seja cristão. Tá levando o nome de Cristo. Deixa eu olhar para os advogados, os direitos e deveres, né? É os direitos. Mas eu fico feliz, pastor, porque só de saber que se você parou tudo que você está fazendo e neste momento você está ouvindo, você está assistindo esse podcast, essa discussão que é uma discussão assim muito edificante, significa que está no caminho certo, né, pastor? É, exatamente. Exatamente. Mas sabe o que eu penso? Eu penso assim, o que vem na nossa mente, que relaxa assim a nossa mente? Qual é aquela imagem que vem? Eu vou dizer para vocês aqui. O que relaxa assim a minha mente é eu me imaginar numa casa simples, com um riacho bem ali, com aquele gramado, não é nem gramado, mas Sim. aquela plantinha ali, aquelas plantinhas baixinhas, e aquela brisa do fim da tarde. Isso me traz um sentimento de paz e tranquilidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu imagino Cristo naquela casa. Ele é o dono da casa. Eu cheguei ali maltrapilho, eu cheguei destruído, sujo, com fome. Naquela casa, ele me viu de longe. Olha a história do filho pródigo aí, Olha mas aí. só Sim. contextualizando. Sim. Jesus foi ao meu encontro, sarou ele cuidou de mim, cuidou das minhas feridas. Elas sararam. E ele me convidou para morar nessa casa que só está aqui no sonho, porque na realidade eu não teria como. Eu não teria recursos, eu não teria condições de ter aquilo. Eu estou falando da casa, mas apenas no símbolo, no contexto. E o que eu penso? A partir do momento que Cristo me convida para morar naquela casa, ele diz: filho, tudo aqui te pertence a partir de agora. Agora você vai ser beneficiado, porque eu sou o dono, proprietário dessa casa, dessa fazenda, desse riacho. Você pode tomar um banho, você pode comer das frutas, você pode dormir bem, mas você tem deveres também. Esses deveres, para você continuar aqui, eles precisam ser praticados por você. E eu penso que o cristianismo é isso. A gente tem o direito, não porque nós temos, não porque vem de nós, mas os direitos que foram dados por Cristo, de graça. Sabe, como presente, ele deu para mim. Olha o que o texto diz: somos descendentes. Meu Deus, eu fui adotado pelo Rei do Universo. Olha, às vezes eu olho para o meu pai e diz assim, na época quando eu estava morando lá no interior do estado do Pará, eu disse: pai, a gente é tão pobre, né? A gente tinha tanta dificuldade de comprar as coisas naquela época, era tanta dificuldade. E hoje, claro, muita coisa mudou, graças a Deus melhorou, mas muito mais do que isso, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando, cara, o regente do universo inteiro me adotou. Ele me chamou, ele me salvou. E agora ele só está pedindo que, através desse presente que ele me deu, eu cuide desse presente, ou seja, são os meus deveres como cristão. Então, se eu estou com Cristo, eu pertenço àquela família. Se eu não estou com Cristo, eu não pertenço àquela família. Ou seja, ou eu sou cristão, porque eu moro com Cristo, eu tenho Cristo na minha vida, ou eu não tenho Cristo, mesmo eu dizendo que eu tenho. Mesmo eu lendo de manhã cedo aquela frase bonita, aquele verso bíblico no para-choque do caminhão, porque eu digo que eu leio a Bíblia pelas placas de rua, mas não tenho coragem de abrir esse livro para estudar. Então não adianta, meu querido, muita gente se diz cristão, mas não é de fato, porque não tem Cristo, não mora com Ele, não vive com Ele, não aceita a graça dEle. Apenas de palavras fala, mas não vive de coração. Então, se a gente colocar isso na nossa mente, a gente vai perceber que esse é um assunto muito sério e que Satanás não brinca de ser Satanás. Ele não brinca de ser quem ele é. Mas tem muita gente brincando de ser cristão e achando que está ganhando o jogo. Exatamente, muito bem colocado. Isso me lembrou do seguinte: o cristão ele já começa a viver o reino de Deus agora, né? Nós aguardamos a volta de Jesus, mas o reino É agora. já começou. E acho que isso traz um pouco de confusão entre a juventude, porque como você falou,
Fomos adotados, somos filhos do rei, estamos com o rei e agora vivemos pelas regras do reino. E isso é que complica, porque às vezes viver sobre as regras dos céus estando na terra cria dificuldades. É o famoso já, mas não ainda, né? Eu já sou do reino, já vivo pelo reino, mas o reino ainda está chegando. Sim, ele está chegando na terra, mas em você já chegou? Essa pergunta tem que ser respondida. O reino dos céus já chegou em você? Se você é um cidadão do reino, você está sob a jurisdição do reino, você tem que viver pelo reino e você tem que pregar este reino, porque a missão que Cristo nos deu é essa, né? Então, uma das verdades mais extraordinárias é que Exatamente, quando a gente fala que recebeu Cristo, a gente recebe uma responsabilidade de levá-lo a outras pessoas. E que, né? na verdade, é ele que nos recebe, né? Pensa comigo. Pastor, se eu for lá na sua casa, e tá marcado, né? Tá marcado aí para um almoço abençoado. aí. Exatamente. Mas se eu Vou for lá provar um açaí do Pará. Amém. Olha, é açaí do Pará. O verdadeiro. O verdadeiro. Tem uma vaguinha nesse almoço Ó, aí. olha, quem tá fazendo a inscrição é o pastor aqui, viu? Já podem se inscrever, já estão dentro. Ok. Se eu vou na casa do pastor Gabriel, eu pergunto aqui para os nossos advogados, de quem é a lei que está regendo ali naquela casa? Dono É a da minha ou a dele? Do dono da casa. Do dono da Na verdade, é casa? da esposa dele. É, exatamente, é verdade. Sabedoria. Da dona. Sabedoria. Amém. Tá falando isso que é a esposa daqui do É lado. claro. Com certeza, é a Vai rainha ali do meu rapidinho, eu universo. vou fazer a pergunta e eu tô brincando. Então, quando a gente entra na casa de Deus, ou seja, no seu reino, quais são as leis que estão ali vigorando? Não são as minhas. Sim. Então, não vou viver no reino do meu jeito, da minha forma, como eu quero. Não, eu preciso obedecer às leis daquele reino. Interessante que a gente até coloca isso em prática. Não tem aqueles estabelecimentos públicos que você não pode ir de bermuda, você vai de calça. Sim. Não é? A gente tem facilidade para obedecer às leis humanas, mas dificuldade imensa para obedecer às leis divinas. Ô, Júnior, Sim. até porque se eu não começo agora, como vai ser o céu pra mim? Exatamente. Eu vivi Exato. uma vida, Coerência. eu vivi uma vida onde eu não consegui me adaptar a esse padrão legal, aí eu vou querer viver a eternidade sob o julgo desse padrão novo. Pra mim, Sim. o céu vai ser muito chato, muito sem E graça. Vai ser eu horrível, acho interessante né? essa parte, porque aí a gente vê novamente o Deus do amor e da justiça conciliados. Porque ele te ama tanto que se você não quer viver aqui isso que ele está propondo, você não vai ser feliz no céu. Sim. Você não vai usufruir do céu, porque o céu é isso. E aí ele não permite que vocês sejam no céu, isso também é amor. E a gente está numa fase que, assim, não dá mais para brincar de ser cristão. A gente está num grande conflito, os nossos olhos não veem, mas nós estamos num grande conflito. Com certeza. E se eu fico nessa brincadeira de agora eu sou, agora eu não sou, ou fazendo reiteradas concessões do meu cristianismo, eu vou para um lugar muito perigoso, porque a prostituta sabe que ela precisa de mudança. O totalmente desviado, que está fora da igreja, ele sabe que precisa. Mas quantos estão perdidos dentro das nossas igrejas, assistindo os cultos nos nossos sábados? E não dá. Essas pessoas precisam entender, não dá. Isso para mim e para você também. Só que existe apenas um caminho que acho que a gente fala pouco. Eu preciso me aproximar de quem consegue me levar para a salvação. Quando eu contemplo a Jesus, quando eu sou impactada pelo exemplo dele, é que qualquer mudança de vida pode vir para minha vida. Então, passou da hora de a gente pegar e buscar conhecer Jesus de verdade. Porque se eu quero estar no céu, o grande diferencial do céu é a presença de Jesus. E se eu não desfruto dela aqui na terra, se eu não conheço o caráter desse Deus, o que eu vou fazer no céu? Nossa, que colocação, Olha Leila. aí. Foi fantástico. Gente, o papo tá maravilhoso, mas... Nosso tempo já estourou, já me avisaram aqui no ponto já. Você é o chefe, se quiser você... Pois é, Prolonga mas eu esse tenho que me negócio aí. subordinar, porque senão eles não vão continuar gravando. Ele E tem um aí a padrão gente- de lei que vale pra ele, Eu me inclusive. submeto também. Eu me submeto às minhas leis, entendeu? Mas, meninos, muito obrigado pela lição tão maravilhosa. Fica aqui o último pensamento que a Leila colocou aqui agora. Como é que eu vou estar no céu se eu, sem Cristo, preciso me submeter a Ele para estar lá? Preciso começar a conviver com Ele aqui. E que esse seja o pensamento de quem nos assistiu e você de casa pegou a dica aqui. Agora você vai lá na tua escola sabatina, reproduz essa lição, estuda com eles, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Antes de terminar, queria pedir a Leila para orar pra gente poder encerrar o episódio de hoje. Oremos. Querido e amado Deus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor se fez presente nesse momento. Amém. Te agradecemos pelo privilégio de estudar a Tua palavra e conhecer mais de Ti. Amém. Suplicamos, Senhor, que nos aproxime de Ti, Pai.
coloque no nosso coração o desejo de te buscar e de te conhecer. Queremos estar cada dia mais perto de Jesus, cada dia mais parecido com Ele. Então, por favor, Senhor, cuide da nossa vida, endireita os nossos caminhos e nos leva, Senhor, cada dia para mais perto de Ti. Amém. Perdoa os nossos pecados, continue conosco. É o que pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Meninos, muito obrigado. A lição foi extraordinária. Eu tenho certeza que a galera de casa curtiu e já fica aqui o convite para vocês estarem em outros episódios com a gente, tá bom? Obrigado a você de casa que assistiu a gente até aqui. Eu te vejo semana que vem aqui no canal da Associação Paulista Central, às 3 da tarde. Um grande abraço. Valeu! Eu